Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre uma técnica deliciosa, é uma técnica muito sofisticada, que é o INLIB. O INLIB é quando nós usamos todo o poder da fotobiomodulação, só que nas células do sangue. E é algo muito versátil, é uma técnica que pode beneficiar em todas as profissões, e para você também, podiatra, podólogos, podólogas, né? Também vai ser algo que vai, assim, trazer um grande impacto nos seus tratamentos. Eu sou Meire Mamã Fracher Abramoff, as pessoas me conhecem como Meire Mamã, né? Eu sou mestre pelo programa de pós-graduação em cirurgia plástica da Unifesp, eu sou especialista em periodontia, coordenadora de cursos de habilitação em laser terapia e também de capacitação em laser. Sou fundadora da Fotobiolaser, que é justamente uma iniciativa que eu fiz para disseminar o conhecimento sobre o uso de todas as terapias biofotônicas na saúde. Você pode utilizar laser, você pode utilizar o LED, mas não importa a sua fonte de luz, com certeza ela pode trazer grandes benefícios na saúde dos nossos pacientes, dos nossos entes queridos, e o laser é realmente uma ferramenta incrível, que tem uma grande versatilidade, e sem dúvida alguma, hoje nós vamos conversar por que usar o INLIB na podiatria e na podologia. Veja, o laser é uma ferramenta que pode ser utilizada por todos os profissionais da área da saúde. Nós temos uma estrutura celular que ela consegue absorver essa luz, e todos os profissionais, todas as áreas da saúde, qualquer tecido do nosso organismo pode se beneficiar dessa luz. Então, é muito interessante também a gente pensar na podologia, na podiatria. Vocês tratam dos nossos pés, das nossas mãos, né, que são tão importantes para a nossa saúde. É uma região de extremidade, onde qualquer alteração vascular que a gente tenha, qualquer alteração sistêmica, vai comprometer a circulação, a reparação das nossas extremidades. São os locais, assim, que são um grande indicativo de que algo está errado com a nossa saúde, se você tem algum comprometimento sistêmico. E quando nós falamos do INLIB, a gente começa a pensar numa técnica que pode beneficiar demais os seus tratamentos. Olha só, o laser já é uma ferramenta versátil pelas diferentes técnicas que a gente pode utilizar. Nós podemos fazer a fotobiomodulação no local, um instrumento que ele é específico para nós utilizarmos em pequenas extremidades, em pequenas áreas. E nós conseguimos fazer, olha só, o controle da inflamação. Não é um efeito anti-inflamatório, nós precisamos de um pouco de inflamação para que a gente tenha a reparação. Isso é um conceito importantíssimo que eu vou falar muito aqui durante a aula. Mas a gente tem que colocar essa inflamação num nível que seja assim, fisiológico, ou seja, não pode ser uma inflamação muito forte, para ela não passar por uma fase crônica, para ela não passar por uma fase em que o organismo não vá para a reparação, entendeu? Então, esse é um dos grandes trunfos do laser, que a gente dá saúde para a célula, a gente faz com que a célula volte a ter
saúde suficiente para evoluir para uma reparação. Existe a terapia fotodinâmica, hoje nós não vamos conversar sobre ela, mas que é sensacional, porque ela controla os micro-organismos. Nós temos uma desinfecção local muito importante. Muitas vezes a gente tem um acúmulo de micro-organismos num tecido em que a circulação não chega. Então, às vezes, você dá um antimicrobiano, seja um antibiótico, um antiviral, você faz a administração de um antifúngico, mas está na superfície aquele micro-organismo, e o sangue não passa por ali. Então, olha só que interessante, você tem uma ferramenta em que você aplica no local, né? Você faz uma técnica de desinfecção no local. Então, isso potencializa demais os tratamentos. E hoje nós vamos conversar sobre a irradiação intravascular, que, na verdade, aqui no Brasil, foi realizada assim, uma adaptação muito interessante, em que a gente pode irradiar o sangue transcutaneamente, ou seja, um método não invasivo. É apaixonante isso, porque os equipamentos hoje, eles têm uma potência suficiente para dar a dose necessária no seu sangue, nas células do seu sangue, nos elementos do seu sangue, e aí você consegue ter os benefícios sem realmente você fazer um método invasivo. Esse é um método totalmente, assim, indolor, confortável e que traz benefícios incríveis. Então, o que eu gosto de começar, assim, fortalecendo bem um conceito muito importante, é que terapias biofotônicas mantêm e restabelecem a saúde celular. É muito diferente quando eu falo de um controle anti-inflamatório com luz, do que quando eu falo de um controle inflamatório por medicamentos. Aqui, nós devolvemos saúde para a sua célula vai ter condições de desempenhar o papel dela, que geneticamente ele foi programado. Então, eu só dou saúde, porque nós somos seres reparadores, nós reparamos. Se eu me importar aqui, sim, se eu tenho uma saúde sistêmica boa, eu vou reparar, porque meu código genético foi feito para ter essa reparação. Porém, às vezes, nós temos alguns problemas sistêmicos, como diabetes, como colesterol, como uma pressão alta, e nós vamos entender como todas essas doenças, aos poucos, vão impactando a nossa reparação, impedem a nossa reparação. E aqui nós vamos trabalhar com a luz, com a energia luminosa, fazendo com que nós tenhamos saúde celular. Isso é fantástico. Só que, gente, é uma ciência, sim. Tá? Terapias biofotônicas, que incluem o uso de qualquer fonte de luz, né, na saúde, são uma ciência. Você precisa ter alguns pequenos, que sejam, assim, alguns conceitos físicos, a compreensão, o que é luz, o que ela faz nos tecidos, e compreender como acontece essa interação. Sem isso, você, sim, pode aplicar o laser, pode apertar o botãozinho, e você vai ter os benefícios, mesmo sem saber o que está fazendo, sim, mas você não se empodera dessa tecnologia. Você está aqui assistindo esta apresentação porque você quer entender o que está acontecendo, porque você já é um profissional diferenciado, você quer saber o que ocorre quando eu ligo um aparelho de luz, ok, naquele tecido, e que, de repente, a reparação se torna muito mais suave, ela se torna mais bonita, mais rápida. Mas a pergunta é, como assim? Tá? Veja, olha só,
quando nós temos esses equipamentos de luz, nada mais é, tá? A tecnologia que nós temos, a formação deste equipamento, ele faz com que os fótons, que são a menor partícula da luz, se tornem organizados em tempo e espaço. Vamos entender o esquema disso? Olha só como é facinho, não é difícil, não. Olha aqui. Quando eu acendo uma luz branca, tá? O que acontece? Uma luz qualquer, uma luz do meu consultório aqui, tá? O que acontece? Nós temos, tá, ondas eletromagnéticas sendo emitidas. Então, nessas ondas eletromagnéticas, nós temos os fótons. Essas ondas eletromagnéticas, elas são compostas por fótons, que é a menor partícula da luz. Isso falando de energia luminosa, ok? E aí, o que acontece? Quando acende uma luz branca, nós sabemos que a luz branca, ela é composta por todas as cores. Basta a gente ver um arco-íris, né, no céu, coisa mais linda. Na verdade, é a luz do sol, que é branca, tá? Que bate nos cristais, que bate nas gotículas, incide nas gotículas de água e se decompõe, mostrando todas as cores da luz branca. Olha que lindo. A luz branca, ela é composta por todas as cores, tá? Então, isso significa que eu tenho fótons de todas as cores ali, caminhando em ondas eletromagnéticas, que são essas ondinhas aqui, tá? De diferentes tamanhos. Sim, eu tenho ondas mais gordinhas, ondas mais magrinhas, né? Então, isso é uma luz branca, normal. Quando eu ligo um aparelho de LED, tá? Olha só a diferença, já vamos entender aqui a diferença. Nós temos vermelho. Você vai olhar para a luz e vai falar assim, esta luz é vermelha. Mas ali nós temos diferentes tons de vermelho, ok? Então, você tem um vermelho mais claro, mais escuro. Então, você tem uma concentração já de energia, mas não é igual a um equipamento de laser, que o que ele faz é, quando eu falo que ele tem somente um tom de vermelho, tá? Significa que eu tenho somente, olha só, um comprimento de onda. Todas as minhas ondas são iguais. E todos os meus fótons, eles caminham exatamente assim, alinhados, organizados. Aí, com esse esquema, olha só, o que a gente consegue visualizar? Que eu tenho uma concentração de energia. Olha que lindo! Aqui, o equipamento de laser, o que ele faz é tornar aquela energia luminosa extremamente concentrada. Então, quando eu emito aquela energia luminosa, eu estou dando uma grande quantidade de energia para aquele tecido, somente de uma cor. Existe uma tecnologia dentro em que eu posso escolher a cor que eu quero. Hoje, no Brasil, nós temos à disposição equipamentos que trabalham bem no vermelho, que é quando eu ligo, eu vejo um vermelho muito intenso, e tem um infravermelho, que eu não vejo essa cor. Quando eu ligo o infravermelho, até vejo um vermelhinho clarinho, mas aquele é só uma guia. O infravermelho, nossos olhos não são capazes de enxergar. Mas ele existe e ele promove efeitos maravilhosos no nosso organismo. Então, esta é a diferença entre as diferentes fontes de luz, ok? E quando eu falo de laser, eu estou entregando uma grande quantidade de energia. E aí, foram desenvolvida a técnica de fotobiomodulação. Peraí, o que é isso? Ué, se eu entrego uma grande quantidade de energia para o meu tecido, será que eu não consigo modificar alguma coisa aqui? Será que eu consigo fazer com que esta célula trabalhe melhor, pior? Eu vou danificar, eu vou estimular ela? Então,
começou-se o estudo da fotobiomodulação. Quando começaram a perceber que o azul, o vermelho, o verde, o amarelo, o infravermelho, cada um promovia um efeito diferente nesta célula. Olha que interessante. E eu trabalho porque o laser consegue escolher só uma cor, você consegue ter somente uma cor, começaram a ver que tem efeitos diferentes para cada cor de luz. Fantástico, né? Então, vamos entender como a luz interage com a célula. Isso é muito importante, até para você conversar com seu paciente, com seu cliente, você explicar para as pessoas que você vai aplicar um laser. O que ele faz? Isso é muito importante. Você não pode simplesmente falar assim, eu vou aplicar uma luz aqui que vai te reparar. Bacana. Por quê? É a questão que todo mundo vai fazer para você. E você tem que estar empoderada para responder isso. Olha só, falei para vocês que a luz é composta por fótons, que são pequenas partículas, são pacotinhos de energia. Olha que lindo. Foi descoberto, hoje é uma das teorias mais aceitas, existem várias formas de absorção dessa luz pelo nosso organismo, até a água faz parte desse processo, mas existe uma teoria que ela é a mais aceita, e no sentido de que ela já contempla diversas situações, ok? Então, olha só, nós temos na nossa célula uma estrutura bem pequenininha, que a gente chama de organela, tá? Chamada mitocôndria. E ela é responsável pela produção de toda a energia da célula. Nossas células produzem a energia, tá, necessária para ela sobreviver. É como se eu pudesse produzir a minha comida, entendeu? Mas aqui a célula produz a energia necessária para ela se manter viva e trabalhando muito bem, ok? E aí, descobriu-se que nesta estrutura, na mitocôndria, tá? Nós temos uma enzima, assim, eu vou falar os nomes, não necessariamente vocês precisam decorar, mas só para vocês começarem a desenhar essa situação toda, tá? Como é que acontece essa absorção? É importante vocês entenderem isso. Nós temos uma estruturinha bem pequenininha chamada citocromo C oxidase, ok? E olha a sacada, descobriu-se que essa citocromo C oxidase, ela tem uma outra função no nosso organismo, mas ela também absorve a luz. E principalmente nas cores vermelho, nos comprimentos de onda vermelho e infravermelho. Olha que bacana. Aí, gente, olha só. No metabolismo normal, no metabolismo fisiológico, o que essa mitocôndria faz no nosso organismo? Ok? E o que essa citocromo C oxidase faz normalmente no nosso organismo? Olha só que bonitinha, é lindo o processo. Presta atenção aqui, ó. Ela regula, a mitocôndria regula nossos níveis de óxido nítrico, espécies reativas de oxigênio e de ATP. O ATP é a nossa energia, é o que ela produz no final para a sobrevivência da célula. Então, a mitocôndria pequenininha, aquela organela pequenininha, tá? Ela produz a energia para a célula ficar saudável, ok? Essas espécies reativas de oxigênio são importantíssimas para nós. Importantíssimo. Seriam os tais dos radicais livres, que nós falamos que são responsáveis pelas nossas doenças, pelo nosso envelhecimento, ok? Veja, nós temos que ter um pouquinho de espécies reativas de oxigênio, vamos chamar eles de EROS para ficar mais fácil, tá? É uma abreviação. Nós precisamos ter um pouquinho, mas
Quando nós produzimos demais, começam as nossas doenças. Vocês vão entender isso no próximo slide. O óxido nítrico, tá? Ele é muito importante para o nosso metabolismo. Por quê? Olha só que bonito que ele faz. Ele relaxa a parede dos vasos, e aqui vocês começam a pegar para vocês esse conhecimento. Olha só. Ele relaxa a parede dos vasos e permite que as células de defesa que estão dentro do vaso vão para o tecido. Opa, vocês trabalham em extremidades. Quando eu falo de extremidade, significa assim, vasos de pequeno calibre, de pequena espessura. Então, quando você começa a adoecer, são essas extremidades que começam a ficar mais afetadas, porque a parede dos vasos começa a ficar doente, e aí, olha só, as células do sangue não vão para os tecidos. Então, as células do sangue não conseguem levar oxigênio, não conseguem levar os nutrientes. Por isso, aquela ferida não repara, porque existe um enrijecimento, e aquelas paredes ficam muito fininhas, as hemácias não entram ali, tá, para levar o oxigênio. Olha que lindo, tá? Então, é a mitocôndria que regula o óxido nítrico, que vai permitir esta passagem das células que estão dentro do vaso, tá, perdão, dentro do vaso, né, para os tecidos. São ela que, é a mitocôndria que vai controlar a produção dessas espécies reativas de oxigênio. Só para vocês entenderem de onde elas vêm, olha só, eu respirei, certo? O ar foi para o pulmão, concorda? Aí vem a minha hemácia do meu sangue, captura o oxigênio que eu inspirei e vai levar esse oxigênio para os tecidos. Só que esse oxigênio, ele precisa, quando ele chega lá nos tecidos, ele precisa ser trabalhadinho, sabe? Ele vem de um jeito meio bruto, ele precisa ser trabalhadinho, bem trabalhadinho, para que no final ele vire água, tá? Só que quando esse processo de trabalhar essa espécie reativa de oxigênio não vai bem, tá? Você produz um oxigênio que é um radical livre. Olha só, tá? E são esses radicais livres que vão causar as nossas doenças. Então, quando eu estou com uma célula saudável, todos esses elementos aqui, eles estão em níveis bons. E o que eu determino no núcleo da minha célula? Ó, essa mitocôndria é como se ela estivesse aqui, ó, tá? E este aqui é o meu núcleo da célula. Ele determina um equilíbrio do metabolismo celular, ele determina o nível da minha inflamação, se vai ficar muito forte ou fraquinho, e vai determinar se aquele tecido vai reparar ou renovar. Nossas células estão sempre renovando, tá certo? Assim, as minhas células da pele, do meu osso, das minhas cartilagens, elas estão sempre sendo renovadas, né? E isso é fisiológico, isso faz parte do nosso organismo. Ok? O que acontece quando a nossa célula fica doente? Então, seja um trauma, seja uma cirurgia, uma infecção, tá? O que acontece? Primeira coisa, a própria célula começa a produzir mais, olha aqui, ó, óxido nítrico. Para quê? Por quê, gente? Para que aquelas células de defesa que estão no nosso vaso possam ir para os tecidos e fazer o seu papel de defesa do nosso organismo. Olha que lindo, tá? Só que tem um probleminha aqui, tá? O excesso de óxido nítrico, tá? Ele atrapalha o trabalhinho da citocromo C oxidase. Ela tem que pegar um elétron lá da cadeia respiratória, juntar com a molécula de oxigênio para trabalhar esta molécula de oxigênio. Só que o óxido nítrico não deixa fazer isso. Olha só, ele desacelera o papel
papel desta enzima, da citocrômice oxidase, fica atrapalhando mesmo. Resultado, as espécies começam a produzir muito oxigênio não trabalhado, como forma de radicais livres, se começa a produzir muitos radicais livres, e isso começa a viajar no seu organismo através do sangue, que é onde nós vamos trabalhar hoje, tá? A gente tem que entender por que o nosso sangue ficou doente, ok? E essa aqui é a explicação. Por que o nosso sangue está mandando uma mensagem não muito boa para os nossos outros órgãos, porque nós estamos produzindo muitas espécies reativas de oxigênio, que são radicais livres. E por que este processo não está indo muito bem? Olha só, a célula fica fraquinha, porque ela não produz energia suficiente para a sua sobrevivência. O que nós vamos ter? O que o núcleo da célula entendeu? Eita, não. Vamos aumentar a inflamação aqui, entendeu? Porque toda vez que a gente inflama, a gente tenta recrutar no nosso organismo o nosso sistema imunológico. Então, é um pedido de socorro que essa célula está fazendo, tá? Ela libera mediadores químicos para aumentar a inflamação. Olha só como é que funciona, né? E aí, vamos entender como é que o laser vai atuar nisso aqui, o que o laser pode nos beneficiar, o que eu vou explicar para o meu cliente, para o meu paciente, que eu estou fazendo. Olha só, quando eu aplico laser ou LED, uma fonte de luz, existe uma destruição pelos fótons, tá, de parte do óxido nítrico. Então, uma parte desse óxido nítrico vai simplesmente ser destruído pela ação da luz, chama fotodestruição, fotodissociação também, porque uma parte desse óxido nítrico foi lá incomodar a minha citocrômice oxidase, se grudou com ela, e a luz consegue separar esse óxido nítrico. Resultado, a citocrômice oxidase volta a trabalhar tranquilamente. E ela processa novamente as espécies reativas de oxigênio, ela processa a molécula de oxigênio, e aí você diminui os radicais livres, tá? Só porque você liberou a citocrômice oxidase, só porque você conseguiu processar bem, tá, as espécies reativas de oxigênio. E com isso, você começa a produzir também ATP. Olha que lindo o processo, que é a energia para a célula. Com isso, qual é o resultado? O núcleo entende o quê? O núcleo da célula vai falar assim, opa, está indo tudo bem aqui, olha, diminuiu a quantidade de radicais livres provenientes das moléculas de oxigênio, diminui a quantidade de óxido nítrico, estou com energia suficiente, ótimo. Então, teve um equilíbrio do meu metabolismo celular, uma redução, ele naturalmente vai liberar mediadores químicos que vão, não é que ele acaba com a inflamação, ele reduz a inflamação, e aí aquela célula passa a fazer o seu processo de reparação. Isso é um processo muito sofisticado, muito lindo. E assistam esses 3 slides novamente, gente. Vocês realmente vão entender a essência da luz, né? Como ela trabalha na sua célula. Basicamente, é um controle da liberação das espécies reativas de oxigênio. E com isso eu trago harmonia, eu trago equilíbrio para a minha célula, trabalhar normalmente, porque ela é boa, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe se ela tem que produzir osso, se ela tem que produzir pele, se ela tem que produzir mucosa, ela sabe o que ela tem que fazer, ela só precisa ter saúde. E aqui nós devolvemos saúde para a célula. Logicamente, nós
para nós termos a reparação, nós temos que ter um nível básico de inflamação. Por isso que é muito bacana a terapia biofotônica, porque ela não elimina a sua inflamação, ela põe em níveis fisiológicos para que a célula possa trabalhar e evoluir para a reparação. E este é o papel do laser, modular a saúde celular. Se você não entendeu nada, não tem problema. Gente, vocês podem conversar com o seu cliente e falar assim, ele vai trazer saúde, existe todo um processo, tá, de absorção de luz, onde nós vamos trazer saúde celular. E aí, eu fiz toda essa explicação para vocês, tá? Por quê? Porque nós agora vamos trabalhar na saúde celular dos elementos do nosso sangue. O sangue este, gente, que muitas vezes é muito engraçado isso. Eu vou falar assim, quando você fala assim, você como dentista, onde você pode trabalhar? Eles me determinam anatomicamente todas as estruturas que eu posso falar. E eu nunca vejo alguém falar sangue. Tá? Mas é o sangue que banha tudo isso, é o sangue que vai dizer se vai vir resposta imunológica, se vai vir nutrientes para as minhas células, vai vir oxigênio para minhas células. E da mesma forma que para minha reparação em qualquer estrutura oral, tá? Vocês também precisam de um sangue de boa qualidade para que vocês tenham a reparação das suas lesões, das lesões dentro da sua área. E o INIB se torna muito versátil porque ele trabalha exatamente no sangue que banha todos os nossos órgãos. Não tem nenhum órgão do nosso organismo que não seja banhado, que não tenha que receber os benefícios, tá, do sangue. Então, ela se torna extremamente... Essa técnica ILIB, ela pode ser utilizada por todos os profissionais da saúde. Porque nós sabemos, gente, que um sangue que tenha... Olha só a importância do que eu expliquei até agora. Todos nós sabemos que todas as nossas doenças, tá, elas têm origem ou são perpetuadas, mantidas, por causa dessas espécies reativas de oxigênio em excesso. Então, quando você está com diabetes, o que o médico começa a conversar? Olha, você cuida da sua alimentação, você dorme bem, você tem que fazer exercícios, só que às vezes você não tem nem a disposição para isso, porque as suas células estão sem energia. Quando você fala de uma doença cardiovascular, ok? Em que você teve uma inflamação da parede dos vasos, veja, tanta espécie reativa de oxigênio bombando ali na parede dos vasos, que ela fica doente. E quando ela fica doente, ela recruta o tal do colesterol ruim, olha que dó de falar assim. Tá? Mas, na verdade, ele vai ser só um band-aidzinho ali na parede dos vasos. Então, assim, veja, a causa das suas doenças foram aquelas espécies reativas de oxigênio, olha aqui, valores suprafisiológicos de radicais livres. Esses radicais livres, eles vão destruindo nosso DNA, nossos lipídios, carboidratos, proteínas, eles vão destruindo tudo. E o nosso organismo tenta fazer mecanismos de defesa para nos proteger. Só que no meio do caminho, esses mecanismos de defesa acabam nos afetando, desenvolvendo doenças, ok? Então, a grande causa, por isso que eu, assim, quis explicar para vocês a origem dessas espécies reativas de oxigênio, que é quando a mitocôndria não está trabalhando legal, tá? E fazendo o processamento do oxigênio que eu respiro, tá? Então, aí começam todas as nossas doenças. Mas, logicamente, o nosso organismo tem sistemas de defesa, tá? Nós temos um sistema de defesa celular, que são as células do nosso sangue, são, ó, nossas hemácias, os nossos leucócitos, células brancas, que são responsáveis pela nossa resposta imunológica, as plaquetas, que vão parar um sangramento, às vezes eu me cortei,
que acontece? Começa a sangrar, só parar de sangrar, tá? Não é o pozinho que vai melhorar, não é só a compressão. Nós temos um mecanismo, nós estamos saudáveis, de defesa para parar de sangrar. Ok? Nós temos um sistema de defesa enzimático, olha só. Sim, nós temos algumas enzimas que destroem esses radicais livres que estão flutuando aí no nosso sangue. Nós temos um sistema de defesa. E nós temos o sistema de defesa nutricional. Nós sabemos que a gente tem que se alimentar bem, né, com vitaminas, com minerais, para que a gente possa dar um bom terreno, né, uma condição biológica para a gente desempenhar nossas funções. Então, vamos entender agora como é que o laser vai trabalhar nas nossas hemácias que transportam o oxigênio, no nosso sistema imunológico e nas plaquetas. Este é o tema da nossa aula. Quando a gente fala de fotobiomodulação, gente, no próprio nome da técnica já define tudo que ela faz, ok? Eu tenho o meu fóton, que vai atuar no meu sistema biológico e bioquímico. Bioquímico porque você viu, eu falei de elementos químicos, óxido nítrico, espécies ativas de oxigênio. Então, vai atuar na nossa bioquímica e que vai modular o nosso processo, tá? Vai regular o nosso processo de produção de energia. E aí, olha aqui, nós vamos controlar, nós vamos ter uma homeostase da cadeia respiratória, todo esse processo que eu expliquei para vocês, se chama cadeia respiratória celular, né? A forma como a célula produz essa energia se chama cadeia respiratória celular, e que, no final, você tem um controle do óxido nítrico, das espécies reativas de oxigênio e da produção do ATP, que vão controlar uma série de outros elementos bioquímicos, interleucinas, COX-2, fator nuclear kappa-B, fator de necrose tumoral, são outros elementos químicos que participam desse processo. E aqui está o benefício do laser, quando a célula fica saudável. Vamos falar aqui, olha só, dos eritrócitos. Os eritrócitos são as nossas hemácias. O que o laser faz com as nossas hemácias? Olha que lindo, e vocês vão ver no próximo slide ao vivo o que acontece. Aumenta a capacidade reológica da hemácia. O que é isso? Mantém a arquitetura dela. Olha só. Quando uma célula fica doente, ela se deforma, tá? É mais ou menos a gente quando está cansado, a gente que a cara da gente fica assim, né? A gente fica assim meio... Quando a gente está feliz, a cara da gente fica assim redondinha, né? Bonita, com um sorriso bom, né? Tudo contraído, tudo bonito, né? Mas aqui também acontece a mesma coisa, tá? Ela se deforma, porque existe um equilíbrio de cargas positivas, negativas, ela acaba se murchando a célula, tá? O que acontece? Quando você tem essas cargas diferentes, você começa a ter hemácias, uma coladinha na outra, e ela para de transportar o oxigênio corretamente. Então, quando eu irradio, tá, com o laser, eu melhoro todas essas características. Vamos ver isso, é muito gostoso de ver. Esse é o meu sangue, gente. Olha só, essa daqui são as minhas hemácias. Numa época que eu estava sob um estresse muito intenso, eu procurei um médico ortomolecular, Dr. Flávio Fiore, desculpa, Dr. Wagner Fiore. Então, ele vem, ele faz um furinho na ponta do dedo, você coloca o sangue numa lâmina e ele vai fazer uma avaliação desse meu sangue. E aí, o que ele viu? Exatamente o que eu falei aqui para vocês. Olha aqui, hemácias deformadas, todas coladinhas, eles chamam isso de rolô, tá? E o que acontece com essas hemácias? Elas não conseguem se deformar para entrar, olha aqui, presta atenção nisso, nos capilares fininhos. Vocês trabalham com extremidades, os capilares são fininhos nos locais aonde vocês trabalham, pé de diabéticos. Por que isso acontece? O sangue, as hemácias, elas estão duras, deformadas, e elas não conseguem penetrar nesses capilares. Resultado, aquele tecido fica sem oxigênio, sem nutrição, ok? E ele começa a produzir, porque não recebeu oxigênio, ele começa a produzir mais espécies reativas de oxigênio.
Aí, eu conversando com esse médico, eu falei assim, vamos tentar uma terapia aqui. E eu fiz o ILIB, presta atenção nisso. Só 10 minutos, dias alternados, tá? E aí eu voltei lá no consultório. Presta atenção nessa imagem aqui, gente. Olha como elas ficaram redondinhas, soltinhas. Isso é o quê? Aqui quem tem ímã em casa brinca com ímã, tá? Se você tem cargas iguais, equilíbrio ali, você tem, ele repele, tá? Então, com isso, eu comecei a ter o quê? Uma hemácia soltinha, elas não estão mais coladinhas. Isso aqui não entra num capilar. Isso aqui consegue entrar num capilar fininho, tá? Então, aqui eu voltei a ter saúde nas minhas hemácias. Inclusive, aqui eu não tenho a imagem, mas mostrou como, inclusive existe um outro exame que é realizado, melhorou a quantidade de espécies reativas de oxigênio. É muito bacana esse exame, é muito interessante. No meu sistema imunológico, eu aumento tanto a solicitação, tá, dos meus, vem cá, ô, células de defesa, vem cá, o recrutamento dos meus leucócitos, como também a atividade dos meus leucócitos. Inclusive, olha que lindo, eu aumento os meus anticorpos, sim, para a COVID, existem estudos muito bacanas, sim, existe no seu sistema imunológico, para doenças autoimunes, sim, existem estudos de que o ILIB pode melhorar, sim, a sua resposta imunológica, organizar um pouco melhor a sua resposta imunológica nas doenças autoimunes, a gente tem um aumento dessa resposta, né? E quando a pessoa está imunologicamente comprometida, a gente tem uma melhor atividade das nossas células de defesa. Tá? Plaquetas, olha só, nós temos uma produção de prostaciclinas, que são antiagregante plaquetário. Agora, com o Covid, nós tivemos muito problema com tromboses, né? Então, isso é muito interessante, porque nós trabalhamos tanto com a agregação das plaquetas, como a agregação das hemácias. E isso é muito importante para esses pacientes, porque, olha só, melhora o fluxo sanguíneo e melhora esta frase para a gente, tá? É maravilhosa, melhora a circulação periférica. Nós trabalhamos com extremidades, nós trabalhamos com capilares muito fininhos, vasos muito fininhos. Essas hemácias, elas têm que estar saudáveis para conseguir entrar nesses capilares fininhos. E quando esses capilares fininhos, quando as hemácias não entram nesses capilares fininhos, gente, o próprio capilar começa a se enrijecer, tá? Porque ele não está recebendo os nutrientes, não está recebendo oxigênio também. Então, o capilar começa a ficar doente. Olha só. Então, quando nós fazemos a irradiação com ILIB e a gente melhora este fluxo de sangue, a gente torna o sangue mais fluido e que ele possa penetrar nesses capilares fininhos, a gente traz a saúde para as hemácias, para os elementos do sangue e também para a parede dos vasos e também para os tecidos circundantes. Entendido? E eu falei para vocês sobre o nosso sistema de defesa enzimático. Sim, nós temos enzimas, tá, que combatem os nossos, sim, aquelas espécies ativas de oxigênio. Naturalmente, quando nós somos crianças, a gente tem muito. É muito natural a gente falar assim, a criança repara rapidinho, o problema é no idoso, né? Por quê? Porque nós temos uma redução natural desse sistema de defesa enzimático. E o laser consegue reativar esse sistema. Então, nós temos a reativação de uma enzima, a superóxido dismutase, que tem um apelido muito simpático, SOD, tá? Que ela atua em cima de um dos radicais, que é, vamos por assim, o mais
perigoso para a gente. Por que que ele é perigoso? Porque ele consegue viajar no nosso organismo através do sangue. Ele não age somente no local onde ele foi gerado. Ele é produzido numa região, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para mim, na minha situação. Eu tenho uma doença periodontal, uma doença na gengiva, e aí, olha só, os radicais livres daqui caem na minha circulação e vão irritar, vão inflamar, vão produzir danos à distância. Aonde? Sim, no meu sistema neurológico, sim, nas minhas articulações, sim, eu posso produzir um parto prematuro, e da mesma forma que isso acontece comigo, isso acontece com vocês. Uma paciente que tem alguma doença crônica, numa unha, num pé diabético, numa fascite, numa fascite plantar, que tenha algum problema ali na sua região, no seu campo de atuação, sim, as espécies reativas de oxigênio que estão produzidas ali também vão cair na circulação sanguínea e vão inflamar órgãos à distância, ok? Então, por que usar o Elib? Vamos responder finalmente essa pergunta. Olha só, primeira coisa, eu aumento a fluidez do sangue, tá? Eu melhoro a oxigenação dos tecidos. Eu consigo controlar justamente aquelas espécies reativas de oxigênio que são produzidas no local e que estão circulantes por causa de uma doença sistêmica, eu consigo reduzir tudo isso. E eu tenho um controle daquele óxido nítrico num nível fisiológico para que eu tenha extravasamento das células de defesa para os tecidos, mas que não impeçam da minha citocromo C oxidase. Agora vocês estão vendo como há um fechamento de tudo que eu falei, né, da minha citocromo C oxidase trabalhar a molécula de oxigênio. Nosso organismo é um sistema fechado e complexo e sofisticado, gente. Não adianta eu explicar uma coisinha para vocês se eu não mostro todinho o sistema, como é que funciona. Ok? Se eu solto as frases aqui, vocês ficam sem a compreensão. Porque, olha só, quando eu tenho tecidos, quando eu uso o Inib, eu tenho uma sincronização dos sistemas. Quando eu começo a reduzir as espécies reativas de oxigênio, eu não melhoro só o meu sangue, eu melhoro todos os meus sistemas, porque eles começam a compreender que está diminuindo aquelas espécies reativas de oxigênio, que eles podem se comportar de uma forma diferente, ok? Então, quais são os benefícios da técnica Elib modificada? Tá? Melhor oxigenação tecidual, uma redução da inflamação, não é um efeito anti-inflamatório, é uma redução da inflamação no nível fisiológico, uma redução dos radicais livres de oxigênio, o efeito antioxidante, tá? Uma melhora da imunidade, uma melhora de todo o metabolismo corporal, porque se eu tenho menos espécies reativas de oxigênio trabalhando, todos os seus órgãos começam a responder diferente. E sim, você começa a sentir aquela dor assim que eu sentia no corpo, né? A fibromialgia, começa a ficar mais ameno aos pouquinhos, começa a melhorar isso, porque eu estou melhorando a circulação do sangue, que é quem leva oxigênio e nutrientes e células de defesa para os tecidos. O mais rápido que o paciente começa a relatar é uma sensação de bem-estar, gente. Isso é muito evidente, tá? Muito evidente. Se vocês fizerem, vocês vão falar assim, nossa, depois de um tempo você começa a se sentir bem-estar, entendeu? Você começa a ter disposição. Veja, você tem que ter disposição para fazer uma caminhada. Não adianta você falar para uma pessoa que tem colesterol, que tem uma diabetes, assim, olha, você precisa caminhar todos os dias. Mas a pessoa não tem energia para fazer isso. Ela não tem vontade, ela não tem disposição para isso.
Então, não é que a pessoa seja preguiçosa, as células dela musculares não recebem energia suficiente para subir uma escada, uma rampa, e caminhar no quarteirão, gente, tá? Essa não é uma técnica nova, tá? Desde 81 já tem publicação, quer dizer, se já tem publicação, significa que já estavam utilizando essa técnica na Rússia, justamente para doenças cardiovasculares. Ela iniciou, gente, ó, deixa eu falar, isso é uma coisa muito importante de vocês saberem. Ela começou realmente como uma técnica intravascular, em que, olha só, você inseria um catéter, a fibra óptica entrava aqui na artéria, tá? E irradiava o sangue, tá? Por que isso? Porque os equipamentos tinham uma potência muito baixa. Deixa eu te falar, de 1 a 4 miliwatts. Este nosso equipamento tem 100 miliwatts. Por isso, hoje, nós conseguimos fazer ele transcutaneamente, ok? E você pode fazer isso com o auxílio de uma pulseirinha. Eu vou pedir perdão, porque eu não deixei a minha pulseirinha aqui, gente, mas existe uma pulseira aqui. Eu tenho um monte aqui, me perdoem, mas eu não deixei aqui, tá? Nós temos uma pulseirinha que nós colocamos no braço. A única função desta pulseira é o posicionamento do equipamento, quer dizer, ela não irradia, ela não faz nada, além de manter no local certo, tá? O nosso equipamento, porque o equipamento, ele se encaixa perfeitamente, essa pontinha, ela se encaixa neste orifício, tá? E aí você tem a estabilização do equipamento em cima da sua artéria. Essa técnica transcutânea, gente, ela utiliza um laser sempre de baixa intensidade. Nós trabalhamos aqui no Brasil, principalmente com a luz vermelha, que tem um comprimento de onda de 660 nanômetros. A aplicação ela é transdérmica, ou seja, pela pele, isso torna assim, um tratamento totalmente não invasivo, tá? Indolor, tá? Nós utilizamos muito a artéria radial, vocês vão ver nos próximos slides que nós podemos utilizar qualquer vaso de grande calibre ou uma região bem vascularizada, no meu caso, né, na boca, nós temos alguns locais bem vascularizados, e aí começamos com uma diretriz importante, que eu quero deixar muito, muito claro aqui, tá? 5, 10, 15 minutos, você pode chegar até 25 minutos em algumas situações, ok? Mas esta aplicação, ela começa com menores tempos, tá? Principalmente, escrevam aí, tá? Principalmente nos idosos. Você pode abaixar a pressão abruptamente, você pode desenvolver uma labirintite. Não é bacana começar com energias altas, com muito tempo de exposição, ok? Existem todos os mecanismos, a gente dá energia de uma forma muito delicada e crescente. Vejam, as pessoas que desenvolveram doenças, elas demoraram anos, ninguém, a não ser geneticamente, ninguém desenvolve uma diabetes de hoje para amanhã, tá? Ela demorou anos para desenvolver essa doença. A doença cardiovascular, ela demorou anos para criar a doença dela. Foram os hábitos da vida dela que fizeram aquilo, tá? Então, nós temos que sinalizar para o organismo as mudanças boas, também aos poucos, para que todos os sistemas tenham tempo, tá? De trabalhar da forma correta, de entender que está vindo algo bom, ok? Não tentem, comprei equipamento, vou jogar 30 minutos na pessoa. Não façam isso. Se você fizer isso num paciente jovem, ele até pode, tudo bem, absorver bem aquilo, trabalhar bem aquilo, tá? Mas se este paciente for um idoso, você tem muito risco, tá, de ter um efeito
não favorável, tá? Sim, a pessoa cai a pressão, em alguns casos aumenta a pressão, e existe explicação para tudo isso, tá? São explicações fisiológicas. O nosso organismo, ele é todo dependente, e a gente tem que dar um tempo para, inclusive, tá, ele responder às boas notícias. Sempre façam dias alternados, 2 vezes por semana. Eu moro em São Paulo, então, às vezes, o paciente mora um pouco mais distante, muito trânsito, muito trabalho, não dá para fazer. Então, às vezes, eu peço para vir 2 vezes por semana. Normalmente, eu faço 10 aplicações, dou uma pausa para o organismo entender que está modificando, deixa ele trabalhar um pouco, entendeu? A luz, ela tem um mecanismo diferente de um medicamento, ok? Não pensem em luz como um remédio, pensem em luz como alguém que está devolvendo, algo que está devolvendo a saúde celular, mas que seu organismo precisa trabalhar aquela energia luminosa. E aos poucos ele vai respondendo, ele vai formando ilhas de saúde que aos poucos vão se juntando e aos poucos vão se formando um território, uma condição geral de saúde, ok? Existem também equipamentos que são muito legais, gente. Esse aqui, olha, é o equipamento o Elib, tá? Aqui é uma pulseirinha que você coloca no pulso, você já prende aqui. A grande vantagem dela é que você pode fazer tratamentos simultâneos, você pode, a pessoa fica mais confortável com este equipamento. Ele é todinho controlado no seu celular, em um aplicativo, tá? Nele mesmo tem pouquíssimos, tem um comando praticamente de ligar e desligar, tá? E todos os comandos, inclusive o arquivamento dos dados, o número de sessões, a evolução do paciente é todinho guardado no aplicativo. Então, é muito legal, organiza muito a nossa vida, tá? Independente da técnica que você vai usar, gente, eu recomendo fortemente, eu não, a recomendação é do próprio fabricante, e assim, a recomendação que existe dessa técnica é você fazer um acompanhamento, você tem que ter um oxímetro para ver a frequência cardíaca, a oximetria desse paciente. Olha só que bacana, você mede, você vê, vou mostrar no próximo slide, tá? Como é que muda a oxigenação desse paciente muito rapidamente, tá? E você precisa também ver a pressão arterial desse paciente, porque conforme você vai vendo a evolução, puxa vida, com 5 minutos, eu consegui esse resultado, ok? Preciso aumentar? Não sei. Você tenta uma sessão, você vai perguntando para o paciente, como é que você está se sentindo? Você sentiu muita moleza no dia seguinte? Você dormiu bem? Tá? Você vai acompanhando este paciente, você tem que escutar o que ele está falando, ok? Você tem que olhar como é que o paciente entra no seu consultório, conversa com o seu paciente, veja se ele fala que nem eu, né? Fala, né? Ou se ele fala lentamente, perceba como é que está o diálogo com ele, a troca de informações, se está rápida, se está lenta, né? Hoje nós temos pacientes polifarmácia, né, perdão, então, que muitas vezes estão usando antidepressivo. Vocês vão ver que com o laser a gente consegue, com essa técnica, a gente consegue a reversão de muitas situações. Sim, olha só, nós praticamente usamos muito a radial, inclusive os equipamentos, a pulseirinha, ou mesmo esse reloginho, que parece um relógio, né? Esse aqui parece um reloginho, nós utilizamos a radial, a artéria radial, que é uma artéria que fica aqui, a gente sente a pulsação, a gente toca aqui, ó, e a gente sente pulsar, ok? É neste local que a gente coloca ou o orifício da pulseirinha ou este equipamento que parece um reloginho, né? O local da irradiação. Para vocês, a pediosa talvez seja uma artéria muito interessante, tá? Vocês vão sentindo, vocês vão passando o dedo e vocês sentem a pulsação ali,
né? Poplitea também, eu tenho muita dificuldade de localizar essa daqui, ela fica na parte de trás, na dobrinha do joelho, tá? Eu tenho muita dificuldade de localizar isso, eu não consigo. Mas temos a carótida, que já é um meu campo de atuação, nós temos na região intranasal, e principalmente na região sublingual, tá? Existem muitos trabalhos produzindo, porque aqui nós temos uma grande vascularização, então você irradia muita quantidade de sangue. E eu quero que vocês guardem com muito carinho esse slide aqui, já está no finalzinho, gente, e eu quero que vocês olhem para esse slide, vocês sempre tenham essa imagem na cabeça de vocês, tá? Um paciente que você nota que é um idoso, tá? Ele chegou com uma oximetria de 95%, uma saturação de 95%, e um batimento de 84 batimentos por minuto. Olha só, eu fiz 5 minutos de aplicação, tá? E aí eu espero um pouquinho para fazer uma nova oximetria, uns 10, 15 minutinhos, e olha a diferença, de 95 passou para 98, tá? Ele já sentiu alguma coisa? Não, gente, ele não vai te relatar nada aqui, entendeu? Mas eu estou vendo um sinal clínico diferente. 5 minutos para uma pessoa idosa, muitas vezes, causam muitos efeitos, porque eu mexo no metabolismo de óxido nítrico, eu mexo na flexibilidade, na circulação do sangue dele. Então, olha só, na extremidade dele, tá? Extremidade dele, que é onde a gente vê oximetria, ok? Eu tive uma alteração importante com 5 minutos. Se eu colocar muito tempo à disposição, esse óxido nítrico pode me levar a uma lipotímia, pode me levar a uma queda dessa pressão. Em pacientes hipertensos, eu posso levar a um aumento dessa pressão. Por quê? Porque o sangue ficou fluido, mas o seu coração continua batendo forte, porque ele estava acostumado com uma certa resistência vascular, que de repente parou de ter. Aí a sua pressão aumenta. Então, por isso pode desenvolver vertigem, problemas de glaucoma. Então, vejam, gente, aos poucos, é muito importante saber disso, mudar os protocolos, e isso mudou porque nós estamos trabalhando hoje com equipamentos mais potentes, que conseguem uma penetração melhor desses fótons, e um espalhamento desses fótons na minha corrente sanguínea. Nós usávamos um outro protocolo porque os equipamentos eram mais fracos. Então, conforme você tem equipamentos mais fortes, faça aos poucos para o seu organismo ir se acomodando numa nova situação, ok? Avaliação clínica imprescindível. Sim, você tem que conversar, você tem que escutar, você tem que olhar o seu paciente, como é que ele caminha, como ele fala, como ele gesticula, tá? Como é que é a compreensão do diálogo dele, a resposta, porque vai mudar tudo isso, ele vai ter uma outra disposição, um outro ânimo, porque é natural. Vocês estão atuando, sim, lá numa extremidade, gente, mas vocês estão mexendo no sangue do paciente, tá? E quando vocês mexem no sangue, este sangue circula em todo o seu organismo, e é óbvio que vai trazer outros benefícios, tá? Vejam, existem alguns cuidados e contraindicações. Por exemplo, paciente com câncer, pode, não pode? Deixa eu falar uma coisa aqui, nós não temos estudos que nos sustentem. Se você, por um acaso, aquela neoplasia aumentar, ficar mais severa, você nunca vai saber se foi o laser ou não, e você não vai ter como justificar. Então, muito cuidado com o paciente oncológico. Epilepsia não tratada, eu nunca peguei nenhum caso desses. Uso de drogas fotossensíveis, sim, toma cuidado, inclusive paciente oncológico usa muitas drogas que são fotossensíveis, mas também tem pacientes que usam medicamentos para pele, o Racutan, usam ácidos para pele, toma cuidado para não irradiar no local, se você está pegando aqui uma outra artéria, porque naquele local vai ficar manchado, ok? Gravidez.
sim e não. O meu ginecologista, obstetra, doutor Otávio Madi, fez um estudo de mestrado dele na Uninove, tá? Muito interessante, em pacientes grávidas, que ele conseguiu manter a pressão, né, o pré-eclâmpsia, né, conseguiu manter a pressão dentro de níveis fisiológicos até a paciente conseguir ter o bebê. Quer dizer, veja, gente, ele fez um estudo todo controlado, ele está dentro da área dele, tá? Respeitem muito isso. Eu respeito e eu ensino os meus alunos sempre a respeitarem isso. Você está usando o seu ILIB para uma indicação dentro da sua área, tá? Então, eu tenho uma situação aqui, uma ferida que não cicatriza, eu tenho um pé diabético, eu tenho uma situação dentro da minha área. Sim, você pode usar, mas muitas vezes você vai ter que conversar com o médico para ajustar aos poucos a dose do medicamento. E por isso vocês têm que ter esse conhecimento que eu passei agora, tá legal? Então, olha aqui, insuficiência cardíaca não compensada, glaucoma, porque você vai mudar a pressão, labirintite, porque sim, você muda o equilíbrio hídrico, tá? Fotoalergia, pessoas que têm, algumas pessoas têm alergia à luz, isso eu já tive, tá? Um paciente, um caso assim. E portadores de marca-passo, não é que o equipamento vai interferir no marca-passo, não é isso, gente, mas você vai mudar o fluxo do sangue. Então, precisa ter um conhecimento deste paciente, de como esse equipamento marca-passo funciona, como é que ele está regulado, para qual frequência cardíaca, porque a gente vai mudar, entendeu? Então, vocês me perdoem a imagem de ser de um dentista aqui conversando com o médico, mas sim, eu preciso ter uma atuação multidisciplinar quando eu mexo, quando eu atuo, quando eu utilizo essa técnica. Vocês não estão cuidando de um pé, tá? Vocês estão cuidando de um indivíduo que tem, às vezes, normalmente, muito comum, ir num podólogo, ir num podiatra, pessoas que têm comprometimentos sistêmicos, que têm já uma certa idade avançada, que têm uma senilidade, existe já um envelhecimento de todo o sistema. Então, esses pacientes a gente tem que mexer com muito critério, não é simplesmente assim, eu tenho uma técnica, eu tenho um aparelho. Sim, você tem a técnica é simples, você tem um equipamento que é extremamente, se não é simples, é porque existe uma tecnologia e um conhecimento para tornar simples, tá? Mas essa técnica, ela só garante sucesso com o seu conhecimento. O que você está fazendo? Quanto você tem de domínio sobre aquela situação? Eu não tenho domínio sobre um diabético, ponto. Eu não tenho. Como dentista, eu não tenho domínio de saber quais medicamentos, qual a dose. Então, eu não trato diabetes. Eu não trato uma doença cardiovascular. Eu utilizo o INIB de uma forma muito restrita, tá? Para as minhas intercorrências, as minhas doenças que eu tenho dentro do meu sistema, dentro do meu campo de atuação. E essa responsabilidade vocês também têm que ter, tá? Não é assim, serve para todo mundo, isso aqui é sensacional. É sensacional, tá? Mas você tem que ter responsabilidades para os ônus e para os bônus, ok, gente? Conhecimento, ele é tudo quando você trabalha com laser, ok? Porque a técnica é simples, mas a ciência por trás, ela é sofisticada. Então, finalizando, gente, fotobiomodulação, de novo, e agora em letras grandes, né, restabelece a sua saúde celular. O INIB é a ação sistêmica da fotobiomodulação, é quando eu elevo essa fotobiomodulação para todas as células do meu organismo. Eu sempre gosto de deixar um agradecimento ao pai da laser terapia, Endre Messer, que foi quem descobriu todos esses efeitos. Há muitos anos atrás, ele era um médico oncologista que fazia cirurgias com laser de alta e começou a reparar
que a cicatrização ocorria de uma forma melhor, quando usava o laser, e aí ele começou a estudar e descobriu esse efeito, tá, de bioestimulação, existe a bioinibição, esse efeito modulador do laser, ok? Agradeço a todos, parabenizo a todos que estão aqui, dedicando o seu tempo para adquirir conhecimento, usar a técnica com responsabilidade, com muita precisão de indicação, vocês são sensacionais. Agradeço demais o convite da DMC e do NUPEM por estar aqui, um carinho enorme por vocês, muito obrigada pela confiança que vocês têm no meu trabalho. Vou deixar aqui um convite para vocês de um curso muito legal, vou abaixar até um pouquinho, tá? É uma capacitação, né, com vários módulos, né, individuais, você vai poder comprar separado, tá? Todos os módulos são online, mas vai ter um curso presencial para enfermagem, acupunturistas, parapodólogos, podiatras, terapeutas, e logo vai ser lançado, gente. Está aqui os contatos, né, para vocês entrarem em contato comigo para conseguir. Tá? Aqui os meus contatos, esse curso vai ser lançado em breve, e ele tem uns diferenciais muito bacanas, que você compra os módulos daquilo que você quer estudar, né? Então, ele é feito em parceria com outros profissionais, enfermeiras especializadas, que são as podiatras em pés diabéticos, nós vamos ter pessoas especializadas também, né, no tratamento de micoses, todas as afecções que vocês trabalham no dia a dia, tá? Vai ter fisioterapeutas, vão ter profissionais de várias áreas, é um curso que está sendo muito trabalhoso, a organização, eu estou falando desse lançamento em breve, já faz um tempo, mas tem um background aqui que é bem difícil de organizar. Está aqui o contato, ó, WhatsApp, manda um oi lá, tá? E aí fala que você tem interesse, que quando eu lançar, o pessoal que realmente tiver interesse e aceitar que eu ponha na lista VIP, vai ter uma condição especial. E eu agradeço muito a todos vocês, gente, muito, muito obrigada, muita luz para todo mundo, e que a fotobiomodulação possa fazer parte dos seus procedimentos, porque vocês vão se surpreender e se encantar. Grande beijo para todos.